tudo bem? Quero conversar com você sobre a síndrome da montanha-russa. Já ouviu falar nisso? Pois é. Você já andou de montanha-russa? Eu não aconselho, mas você já andou, tudo bem. É aquele sobe e desce, que aliás o cérebro não está preparado para aquele movimento. Muitas crianças vão no Epcot Center, lá em Orlando, nas férias, quando voltam no semestre seguinte, as notas pioram na escola. Porque esse movimento lá, muito brusco, e o cérebro não está preparado para isso, há uma lesão da célula túrcica. Então, montanha-russa não é uma coisa muito recomendável, tá? Mas, de qualquer forma, a síndrome da montanha-russa é outra história. Tem a ver com a nossa alimentação, tem a ver com o nosso metabolismo. Quando eu ingiro açúcar, imediatamente esse açúcar cai no sangue na forma de glicemia. Ele aumenta o meu açúcar no sangue. Imediatamente o pâncreas começa a produzir insulina, porque o açúcar é o maior estímulo para a produção de insulina pelo pâncreas. Mas deixa eu fazer uma analogia para você aqui, deixa eu fazer uma metáfora. Você imagina um revólver com 6 balas. Eu quero dar um tiro, puxo o gatilho, dou o tiro, uma. Quero dar 2 tiros, puxo 2 vezes. Mas eu quero agora, eu vou te dar uma metralhadora que dá 150 tiros por minuto, ou por segundo, sei lá. E só de eu fazer isso no gatilho, ela dispara 18 tiros, só de eu esbarrar. Aí você fala assim, você vai dar um tiro com a metralhadora. Eu falo, não tem jeito, porque eu vou esbarrar o dedo aqui e vai disparar. O pâncreas é mais uma metralhadora do que um revólver. Porque quando a glicemia sobe, a insulina dispara. Na maioria das vezes ela sobe mais do que a glicemia. Quando ela sobe mais do que a glicemia, agora essa glicemia cai. Por isso que chama montanha-russa. Agora você vai ter uma hipoglicemia. Você tinha uma hiperglicemia, que você comeu um doce, aí a insulina passou, porque é uma metralhadora, agora você... Então você tem um momento de euforia e um momento de depressão. Um momento de euforia, um momento de depressão. Um momento de euforia, um momento de depressão. Por isso que é chamado de síndrome da montanha-russa. E isso afeta todo o nosso organismo. Quando a glicemia sobe, a insulina sobe, e quando a insulina sobe mais do que a glicemia, vai mais além, você tem uma hipoglicemia. Na hora que o açúcar vai caindo no sangue, o cortisol começa a subir, o glucagon começa a subir, o hormônio do crescimento começa a subir. Então você vai ter outras consequências. Que agora você está com cortisol alto. Ou seja, o açúcar, olha que interessante, fez você ficar estressado. Aí você entra em hipoglicemia, você quer açúcar de novo. Você dá açúcar de novo, o pâncreas faz. E essa síndrome da montanha-russa se perpetua. E com isso afeta o organismo. E resulta, eventualmente, em quê? E resulta em diabetes. Porque vai chegar uma hora que o meu pâncreas entra em exaustão, ele cansa de produzir essa insulina, não aguenta mais. Quando há uma glicemia, ele agora não tem força mais para produzir insulina, a glicemia fica alta, depois que ela passa de um certo número, esse número mágico é 140, você começa a urinar e começa a sair na urina. Eles descobriam antigamente que a pessoa era diabética porque ela fazia xixi e o lugar onde ela fazia xixi vinha formiga. Você sabe que formiga gosta de açúcar. Então aquele xixi, na época não tinha banheiros, era um urinol durante a noite, a pessoa urinava de manhã cedo, estavam as formigas em volta do urinol daquele de pessoa que tinha o diabetes. E aí nasceu essa ideia de que estava acontecendo. Então um jeito de eu medir é vendo açúcar na urina. Só que quando o sangue segura até 140 miligramas por decilitro. Passou disso aí, começa a vazar para o rim. Entenderam? Conclusão, quanto menos açuquinha você colocar na boca, menos montanha-russa, síndrome da montanha-russa você tem. E se você está chupando uma balinha o dia inteiro, você acaba ficando diabético para dar uma balinha que você chupa, que aparentemente é inocente. Gostou? Ficamos por aqui.